Boa noite, pessoal. Vamos continuar então nossa aula de Linux, né? Nossa segunda semana de aula em EAD. E hoje nós vamos tratar sobre questões de textos, editor de texto, ok? Na aula passada nós já falamos sobre o Nano e nós vamos continuar falando sobre ele hoje. Primeiramente, eu vou solicitar que vocês entrem como administrador para evitar qualquer tipo de erro na edição de texto, ok? Então, todo mundo dá sudo espaço su, enter, tá? Ele vai solicitar para vocês a senha, digitem 1, 2, 3, 4, acredito que tenha sido a senha que vocês cadastraram, como nós fizemos lá na FAEX, enter novamente, tá bom? E aí ele já vai cair aqui no root, linha root, tá? Uma vez que entramos aqui, podemos dar um ls para verificar os arquivos ou pastas que nós temos essa pasta desktop. Reparem que eu tenho vários textos, etc. Não sei o que vocês têm por aí nos seus computadores, não importa muito, tá? Se tá igual ao meu ou não, porque nós vamos partir nossa aula hoje. Então, o que foi dado aula passada, vocês obviamente devem ter em mente os comandos, mas não exatamente textos que nós tenhamos já gravado. Nós vamos partir de textos feitos hoje. Então, nosso primeiro texto vai se chamar, então vamos dar o nano espaço e o nome do arquivo, então, vamos chamar de aula 1. Enter. Vamos digitar lá. Vamos continuar nossa aula de Linux. Pronto. Esse é o nosso texto. Acabou de digitar? Ctrl X, yes, que é a letra Y, Enter. E ele já volta. Tá bom? Vamos criar um outro arquivo agora. Nano espaço nomes. Enter. Vamos digitar alguns nomes, tá? Então vai ser Carlos, Enter. Ana, Enter. Vânia, Enter. Cristina, Enter. Edson, Enter. Beatriz, Enter. Bruna, Enter. Jéssica, Enter. E por último, Fábio. Pronto. Terminei de digitar esses nomes, digitei esses nomes iguais aos meus, ok? Para vocês vão entender isso mais tarde. Feito isso, Ctrl X para gravar, yes, Enter. Se eu der um ls, verificamos que apareceu lá o aula 1 e o nomes. Dentro o resto que eu já tinha, repito, se vocês não tiverem as coisas que eu tenho aqui, não tem problema. Basta que vocês tenham hoje para mim o arquivo aula 1 e o arquivo nomes, ok? Um segundo comando para ser explicado agora, então, é o comando cat. O que o comando cat faz? Ele mostra na tela o que tem escrito dentro de um arquivo. Então, se eu der cat espaço aula 1, enter, repara que ele mostra o que eu escrevi lá dentro. Vamos continuar na sala de Linux. Eu quero saber o que tem dentro da pasta nomes. Olha lá, ele mostra que tem os nomes, Carlos, Ana, Vânia, etc. Então, o comando cat, ele mostra para mim o que é que tem escrito dentro de um arquivo, do tipo texto ou um outro tipo de arquivo qualquer. No nosso caso aqui, está mexendo com texto por enquanto. Se eu der o cat espaço menos N de navio e na frente o nome do arquivo, vamos colocar então os nomes, enter. Olha o que ele faz, ele numera para mim os dados que estão dentro daquele arquivo. Percebe? Então, o menos N é para numerar, ok? Nós vamos entrar novamente nesse arquivo nomes, então vamos lá. Nano, espaço nomes, enter, ele vai voltar para lá. E nós vamos dar um enter entre essas linhas, ó. Deem um enter, por favor, entre cada uma das linhas. Vamos dar um espaço entre os nomes. Vamos sair, Ctrl X, yes, enter. Vamos dar um cat de novo. Repara que ele mostra pra gente ali os nomes já com esse espaçamento. Se eu der um cat menos N novamente, reparem que ele numera as linhas escritas com os nomes e as linhas em branco. Mas se eu der um cat menos B, ao invés do N, reparem que ele vai numerar apenas as linhas que estão escritas, ok? Então, a diferença entre o parâmetro menos N e o menos B é o fato de ele numerar as linhas em branco também ou apenas as linhas escritas, ok? Então, esses são dois parâmetros importantes, interessantes do comando cat para vocês saberem, tá?
Se eu der o comando TAC agora, TAC espaço nomes, Enter, reparem que ele faz o inverso. Na verdade, eu vou melhorar um pouquinho isso aqui. Cat, nome, espaço, pipe. Pipe é o tracinho reto, espaço more. O more é um comando que faz pausa de tela. Então, eu tô pedindo para mostrar para mim aqui o TAC, para mostrar a listagem de nomes do arquivo nomes, no processo inverso, ou seja, do último para o primeiro, e pipe more, que é o risquinho, o more em pausa para eu ver o resultado. Então, vou dar um enter aqui agora, ó. Então, ele colocou o Fábio, a Jéssica, a Bruna, a Beatriz, o Edson, a Cristina, a Vânia, a Ana, aí eu vou dando enter, ele vai descendo até terminar. Então, reparem o que o TAC fez. Ele foi do último para o primeiro. Se eu desse um cat, novamente, só para vocês verem, vai começar pela Ana e terminar com a Jéssica, certo? Desculpa, vai começar com o Carlos e terminar com o Fábio. Se eu der um TAC, então, de novo, vai começar com o Fábio e terminar com o Carlos. Simplesmente o TAC, ele faz imprimir na tela, mostrar na tela o texto ao inverso, do final para o início. O comando read, espaço e o nome do arquivo, então vamos lá de novo, nomes. Ele vai mostrar para mim apenas as primeiras 10 linhas impressas ou escritas daquele arquivo. Como aqui nós tivemos o enter, então foi o Carlos número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer dizer, se eu contar as linhas aqui, eu teria, o Edson seria minha 10ª linha. Então, esse comando read mostra apenas as primeiras 10 linhas de um arquivo. O comando tail, vamos dar nomes de novo, ele mostra apenas as últimas 10 linhas de um arquivo. Então, repito, read as primeiras 10, tail as últimas 10 linhas. Mas se eu quiser ver apenas as primeiras 5 linhas, por exemplo, tá? Eu poderia estar dando aí, por exemplo, o comando tail, as últimas, por exemplo, tail, espaço, menos 5, espaço nomes. Repare que ele mostra apenas as 5 últimas linhas do meu arquivo, ok? Então, esse parâmetro do menos 5 é quanto eu quero ver. Então, se eu der tail menos 15, ele mostra as 15 últimas linhas, por exemplo, ok? Então, dessa forma, vocês podem estar controlando quanto vocês querem ver de um texto pelo símbolo de menos e o número de linhas que vocês querem. Então, sei lá, menos 2, só as duas últimas, que no caso é o espaço, né, e o Fábio, por exemplo, tá? O comando less, ele assim como o more, ele dá espaçamento. Então, por exemplo, se eu der um cat, espaço nomes, reparem que passou e eu não consegui ver tudo. O Carlos, por exemplo, estava antes da Ana, ó, e a gente não consegue enxergar, tá? Vamos entrar lá de novo no arquivo, nomes, ó, nano nomes. Vamos acrescentar aqui mais alguns nomes, vá, para ficar um pouquinho mais comprido aí. Dá um enter aí, escrevam Rita, enter, Rubens, enter, Gabriel, enter, Nádia. Pronto, tá bom. Ctrl X, yes, enter. Vamos dar de novo aqui agora o cat nomes. Ó, passou, eu consegui ver só da Beatriz para baixo. Os nomes estavam antes de Beatriz, não consegui ver. Se eu der um tail menos 2, por exemplo, vou ver só a Nádia, porque só vê as duas últimas linhas agora. Se eu der menos 12, vai ver da Jéssica para baixo. Os anteriores eu não consigo ver, tá? Então, o que é o comando less? O comando less é eu ver já um arquivo com pausa. Então, por exemplo, less nomes, olha lá, ele começou do Carlos e já parou. Eu vou dando enter para ele ir mostrando para mim até o resto, ó, até a Nádia. Quando chegou no final, repara que a gente fica dando enter, ele não sai dessa tela. Para sair dessa tela, aperte a tecla Q de queijo, ó, Q, e ele sai do arquivo. Tá bom? Então, o comando less é para você verificar um texto que seja longo, que não caiba completamente na tela, já de cara pausado. A mesma coisa seria se eu desse um cat, espaço nomes, pipe less. Também poderíamos fazer assim, ou seja, mostre, que é o cat, o arquivo,
mas com pausa, que é o pipe less. Ó, ele iria devagar e eu vou dando enter até acabar. E aí quando acabou eu não consigo sair, aperta o Q de queijo e eu saí. Então, fazer less, espaço, nome do arquivo, ou cat, espaço, nome do arquivo, espaço, pipe, espaço, less, é a mesma coisa. Esse pipe é aquele risquinho em pé que vocês têm no teclado de vocês aí. Normalmente, ele está do lado da letra Z, tá? Na sua mão esquerda. Alguns teclados, dependendo do modelo, estão na mão direita, lá perto da letra P. Procurem no seu teclado, tá, gente? Aquele que é o risquinho em pé. Normalmente ele também tá perto da barra, tá junto da barra. Mas eu não sei como é que é o teclado de vocês aí em casa. Então, alerta só para vocês encontrarem esse comando, ó, o pipe. Ó, acabei de digitar aí para vocês verem, tá? É o risquinho em pé. Muito bem. Além disso, né, a gente tem alguns outros comandos aqui que tratam de texto. Nós temos também o comando WC espaço, vamos colocar, WC espaço nomes, que é o nome do nosso arquivo, tá? Olha o que ele faz, ele fala pra gente quantas linhas tem nosso arquivo, quantas palavras ele possui, quantos caracteres ele possui, ok? Então aqui nós temos primeiro linha, depois palavras e depois caracteres, letras, números ou símbolos. Se eu der um WC menos L em nomes, ele vai mostrar apenas as linhas. Se eu der um menos C, ele vai mostrar os caracteres. E se eu der um menos W, ele vai mostrar quantas palavras possuem ali, ok? Então, nesse formato, vocês conseguem verificar separadamente, portanto, quantas linhas ou quantas letras, né, que seriam os caracteres, ou quantas palavras vocês possuem dentro de um mesmo texto, ok? Finalizando esse vídeo aqui, nós temos o comando sort. O sort, ele ordena o conteúdo de um arquivo. Então, sort espaço nomes, olha o que ele fez. Ele colocou de A a Z, tá? Os nomes em ordem alfabética, Ana, Beatriz, Bruna, que não estava nessa ordem, certo? Se eu quiser ver na ordem inversa, de Vânia para Ana, eu uso sort espaço menos R, que é o parâmetro para ver de Z a A, e o nome do arquivo, que no nosso caso é nomes. E aí reparem que ele foi lá e mostrou pra gente Bruna, Beatriz e Ana. Cadê o resto, professora? E reparem que com um espação embaixo. Ele tira os espaços, tá, que estavam entre as letras e coloca de Z a A. Como não coube na tela, a gente perdeu um pedaço. Então, como é que eu dou pausa? Pipe less ou pipe more. Então, agora vai devagar, ó. Olha lá, Vânia, Rubens, bababá. E aí, ó, se vocês tentarem sair, estamos presos de novo. Para sair daqui, Q de queijo, tá bom? E ele voltou aqui. Então, vou dar um clear para limpar a nossa tela. E vou finalizar esse vídeo. Daqui a pouco a gente já vai continuar no próximo.